Olá, santo e santa de Deus, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Santo Cast, um podcast onde vamos falar sobre assuntos variados. Nós teremos a doutrina da igreja, nós teremos a vida dos santos e santas, nós teremos personagem da Bíblia, um assunto muito variado e interessante. Você vai viajar conosco sobre esse tema. Eu sou o Diácono Gogan, estou muito feliz em receber vocês aqui no dia de hoje. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Raul Pinheiro e esse é o primeiro episódio do Santo Cast. Bem, eu quero já começar a apresentação deste que eu preciso confessar que sou fã. Amo mesmo. Estou até trêmulo aqui para anunciar. Admiro bastante. Vou ler aqui o currículo dele, só para vocês terem uma noção de como nós vamos estar aqui, a responsabilidade que nós teremos aqui. Bem, ele é casado há 26 anos, tem 2 filhos, sendo um deles seminarista, servi com ele esses dias na Santa Missa. É formado em Direito, foi vereador na Câmara Municipal de Sorocaba por 3 mandatos, foi diretor executivo da Agência Metropolitana da região de Sorocaba e desde março de 2023 é diretor de área junto à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional na Prefeitura de Sorocaba. Vamos receber com muito carinho Anselmo Neto. Palmas, gente! Santa noite, Diácono. Santa noite. Sua bênção. Deus Santa abençoe. noite, Raul. Santa noite para você que também nos acompanha aí em casa e pelas redes sociais, né? É uma alegria, viu, Diácono? Tudo que o senhor falou a meu respeito não é nada diante da minha alegria de estar aqui diante de um diácono da nossa igreja, uma pessoa ordenada. Amém. Que traz a graça de Deus aí. Muito obrigado pelo convite. O que eu falei é verdade, admiro muito mesmo. Sou novo aqui em Sorocaba, né? Tenho 2 anos de Sorocaba, mas uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e que passei a admirar, com certeza. Agradeço pelas palavras. Torno público. Infelizmente, eu não sou mais novo de Sorocaba. Já tenho 52 anos e sou nascido aqui. Então, já sou bem velho de Sorocaba. Sim, 52 anos de Sorocaba. 52 anos de Sorocaba. Amém. Bem, vamos entrar no tema? Opa, Posso apresentar o tema? Pode. Preparado? Preparado. Posso mandar? Você que nos acompanha aí também. Nós estamos no mês de maio, mês mariano. Então, nada mais justo, nada mais honrado em honrar a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos para o dia de hoje o tema de Maria, Mãe de Deus. Eu vou começar com uma pergunta. Pois não. Pode ser? Pode ser. Deus tem mãe? É para criar polêmica, é para a gente entrar aqui no assunto e começar a abordar já esse tema sobre Maria. Olha, Diácono, eu quero esclarecer em primeiro lugar que eu não sou um teólogo formado. Ótimo. Eu não fiz o curso de teologia superior, eu fiz aquele curso dos leigos, né? A versão para os leigos, que é um curso mais básico, e pela formação que nós temos aí ao longo da nossa caminhada, né? Então a gente sabe um pouco do que a igreja diz a respeito. Essa pergunta é interessante, Deus tem mãe. E muitos irmãos que não são católicos, cristãos de outras denominações, eles falam assim, mas como Deus criou o mundo todo, e depois a primeira mulher que ele criou foi Eva, e depois como que Maria foi mãe de Deus? Nós nunca falamos que Maria é mãe de Deus Pai. Nós falamos que Maria é mãe de Jesus Cristo. E lá no Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus. Então, se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Sim. Né? Por isso que a Trindade ela é una e trina, 3 pessoas num único Deus. Então, nesse sentido, Maria é realmente mãe de Deus. Tem até um exemplo legal. Vou falar para... Não sei se fala você ou o senhor, né? Vamos levando. Vou falar para o senhor diácono aqui. Por exemplo, o nosso Padre Wagner, né? Tem o Padre Wagner, pessoa física, cidadão comum, e tem o Padre Wagner com CPF. Com CPF, né? Lá. E tem o Wagner Lopes Ruivo, CPF. E tem o Padre Wagner. Sim. A dona Benê é mãe de quem? Olha. É mãe do Wagner ou é mãe do Padre Wagner? Há quem possa separar, mas não pode. Não dá para separar, né? Não, ela é mãe há quem queira, mas não dá. Eu acho interessante que uma vez um pastor evangélico, numa conversa comigo informal, ele me questionou. E ele falou assim, Maria é mãe somente de Jesus Cristo homem, não é mãe de Jesus Cristo Deus. E como é que separa? Eu falei, pastor,
o Senhor é corpo, alma e espírito. O corpo eu estou vendo, sua alma e seu espírito eu não vejo. Quando o Senhor morrer, a eternidade vai caber a sua alma e seu espírito. A sua mãe é mãe de quem? Do seu corpo ou da sua alma? A minha mãe é mãe de tudo. Então, Mas olha, se a sua mãe é mãe de tudo, por que Nossa Senhora não pode ser mãe de tudo? Ele coitado? mesmo respondeu. Né? Então é isso, Maria é mãe de Deus, sim. Claro, filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Mas com esse título, Maria, mãe de Deus. É um dogma da igreja. Sim. Aí ela é mãe de Deus e faz parte da igreja, ela é mãe de Deus, mãe da igreja, mãe da gente, porque assim, a igreja fala que Maria é nossa mãe. E muitas denominações, igual a gente já citou aqui, não acredita que ela nem é mãe de Deus. Imagina mãe da gente, ter Maria como mãe. É porque nós católicos, né? Maria minha mãe, Maria nossa mãe. É, O catecismo diz, né? Ele fala nos seus descritos ali, no 456, no 457, no cano, ele vai falando que Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe da igreja. Porque para nós católicos não existe uma igreja e um Jesus. Sim. Para nós católicos a igreja é Jesus. Né? Então outros pensamentos protestantes em outras linhas, eles têm outras dimensões. Mas para o católico não. Né? Eu sou da igreja católica porque a igreja é Jesus Cristo. Ele é a raiz, ele é o tronco, ele é a videira, então eu estou nele. Né? Ele é a cabeça desse corpo místico. Então se Maria é mãe de Jesus e eu sou da igreja, então Maria é minha mãe também. Sim. e tem também na Bíblia, também, né? Quando João tá debaixo da cruz lá, né? Acho que tá em João 19, alguma coisa. João 19, 26, fala, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para casa. Levou para casa. Ou seja, quem é discípulo de Jesus e não leva Nossa Senhora para casa, não é discípulo de Não Jesus. é discípulo, ele não caminha fala junto. João, né? Ele falou discípulo amado. Todo mundo é um discípulo e Jesus ama, né? Mas é interessante que no Evangelho de João, ele não é sinótico, mas você pode perceber que todas as vezes que vai falar dele, ele cita. Então, Jesus me disse, Jesus me falou. Nesse ponto, ele toma o cuidado de dizer, estando aos pés da cruz, Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, disse ao discípulo, né? Mulheres aí teu filho, dessa hora em diante, filho, eis aí tua mãe. Então, nesse sentido quem é o discípulo de Jesus hoje? Nós somos o discípulo Todos de Jesus. nós. Por isso que nós estamos aos pés de Jesus na cruz e nós levamos Maria conosco para a nossa casa. Mas essa ideia, deixa eu só sair um pouquinho de Maria e entrar nesse contexto de discípulo. Muita gente ainda tem dificuldade de entender o que é discípulo, ou se é discípulo, e o que é apóstolo. E quem são os apóstolos. E aí fica ficam devagando. Ah, não, mas discípulos não somos nós. Ah, eu não estou incluído neste contexto. Então, este entendimento de que todos nós somos discípulos, até mesmo muitos católicos ainda, precisam ter esse entendimento. Para depois disso, de se entender como discípulo que está caminhando com a igreja, com Jesus Cristo, aí vai ter um entendimento melhor dessa questão de Maria, mãe de Deus, de Maria, nossa mãe. Então, essa questão de somos discípulos, foi até me pediram uma palestra para catequese. Para justamente explicar o que é ser discípulo e o que é ser apóstolo. E porque este entendimento para eles era um pouquinho difícil. Sim. Então, acho que é um ponto que a gente precisa também. E no dia a dia é complicado, né? E como nós resolvemos isso? Rezando para Nossa Senhora. Rezando porque para ela nos Nossa ensina, Senhora, que ela nos porque ensina. ela é discípula e mestre, né? Ah, mas quando eu peguei essa passagem aí, 19 e 26 de João, ficou muito claro para mim, porque Jesus, ele não falou, ó, João, é a sua mãe. Sim, ele Já poderia foi ter discípulo dito. amado. Ele Tudo poderia, que tá na Bíblia O homem fala veio pra todo armado mundo. hoje. ele poderia ter dito nesse momento, né? Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulheres aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora o discípulo recebeu em casa. E tem um ponto interessante aqui também. Ah, Jesus tinha irmãos. Não tinha. Se Jesus tivesse irmãos, ele não deixaria sua mãe para o discípulo cuidar. Sim. Porque naquela época, a mulher que ficava viúva e sem filhos, ela virava uma pessoa em situação de rua.
ela vivia na mendicância ou na misericórdia das pessoas da caridade que lhe davam. Isso era uma realidade Era do uma povo realidade judeu. do povo judeu. Uma realidade Tanto do que povo tinha judeu. as mulheres viúvas afastadas, porque elas não tinham quem cuidasse delas. Elas não tinham renda. Então Jesus, sabendo que o seu pai adotivo, seu pai José aqui da terra, já havia falecido, ele tomou esse cuidado de deixar a sua mãe para alguém cuidar dela. Essa é a prova que ele não tinha irmãos. Tem Sim. outras provas Não, na tá palavra escrito, também. né? Não, tá é. escrito. Se você for se debruçar e estudar a Bíblia, você vai É. encontrar, até mesmo quando são citados os irmãos Sim, de sim. Jesus, ali você também consegue compreender quem são cada um Quem deles, são cada um e que não tem nada a ver com a descendência Você ali pega de Maria. Mateus 4, ele fala, né? Quando Jesus chama os discípulos, né? Chamou Simão, seu irmão André, depois chamou Tiago, Felipe, filho de Zebedeu. Daí Isso. você vai lá em Mateus 13, não são seus irmãos Tiago, Felipe e José? Não, são filhos de Zebedeu, são Exatamente. parentes de Jesus, são primos de Jesus. Daí você vai lá em Mateus 28, na ressurreição, estavam lá, né, diante da ressurreição, Maria e a outra Maria, que não era nem Maria, mãe de Jesus, nem Maria Madalena, era Maria, mãe de Tiago e Felipe, mulher de Zebedeu. Mas Você basta saber. Você tocou num ponto bem interessante. Os irmãos de Jesus. Maria pode ser virgem e mãe? Ela é diácono, virgem. Eu tô criando a irmã. polêmica. Ah, sim, claro, não. Eu Isso que eu ia entendo que falar. sim. Uma vez uma pessoa que não é católica me falou assim, você não tem inteligência? Você não consegue perceber como que uma mulher na época de Maria, que teve um parto natural, pode permanecer virgem? Isso é impossível. Eu falei, não, eu tenho inteligência e tenho fé. Agora eu não sei até onde vai a sua fé. Porque se eu não crer que Maria pôde permanecer virgem depois de um parto natural, é muito mais difícil que ela pôde ser concebida pelo Espírito Santo, sem a presença de um homem. Então, se nós cremos no milagre, o nosso Deus, ele faz um milagre completo. Ele concebeu Maria de uma forma imaculada, né, e mesmo após o seu parto, ela permaneceu virgem. Mas a grande questão católica não é nem tanto a virgindade em si física, como muitos questionam, mas é a virgindade enquanto integridade de Maria. Integridade. A sua pessoa, a sua integridade como serva de Deus, como pessoa de Deus. E aí sim, Maria permaneceu com a mesma integridade antes, durante e após o nascimento de Jesus. Vamos de uma polêmica, então, que tem galera que, Nossa, igual advogado, quer ver escrito lá. Tá certo. Porque muitos falam assim, se não era pecado a relação sexual após o casamento, Maria podia ter tido relação com José depois mesmo de ter tido Jesus? Porque ela era casada? Tem alguma coisa escrita na Bíblia que defenda essa questão de Maria ser virgem? De forma alguma. Maria poderia ter tido relação íntima com seu esposo José. Seria lícito. Seria lícito, não seria pecado algum. A questão é, Raul, Sim. nós caminhamos na igreja. Nós temos um olhar voltado para Deus. Nós não somos ainda santos, mas estamos em busca da santidade. Quanto mais próximo você está de Deus, você percebe que a sua espiritualidade ela aumenta. Né? Sim. Agora você imagina, São José, Nossa, né, estava do lado da recebendo como esposa aquela que trouxe ao mundo o próprio Deus Sim, encarnado. sim. Que tipo, como eu posso dizer aqui para não chocar ninguém, mas que tipo de interesse sexual iria despertar em José olhando para Maria? Toda pura, toda santa, não exalava nenhuma sensualidade. Que tipo de situação carnal poderia haver naquele... Repito, se houvesse, não seria pecado. Como eu e minha esposa somos casados, no matrimônio, temos relação íntima, não há pecado. Mas há todo um contexto da carne que envolve essa atração entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Eu acredito que isso não havia no casal entre Maria e José. Havia sim um amor profundo, um amor perfeito, um amor ágape, não um amor eros, né? Havia um amor filos ali, como filhos de Deus e como pais do Filho de Deus, mas mais um amor ágape, de um entregar a vida para o outro, né? E também tem uma questão, uma passagem na Bíblia, aquela parte que fala assim, pela porta por onde o Senhor entrou, ninguém mais entrará. Está lá em Isaías, né? Então, ou seja, se lá no Antigo Testamento, no templo,
por onde entrou o Senhor no Santo dos Santos, ninguém mais pôde entrar, imagine pelo ventre de Nossa Senhora. Nossa Senhora. Por onde Deus se fez homem, se encarnou e veio ao nosso mundo. Então nenhum ser mais passou. Nem pela gravidez e muito menos São José com Nossa Senhora. Bom senso de São José também, né? Desculpa, não entendi. Bom senso de São José. Bom senso de São José. De olhar e falar A proposta que eu ia que fazer... ele era justo, né? A proposta que eu ia fazer é nós olharmos sobre um outro prisma, sobre o prisma de São José. São José, ele compreende perfeitamente a missão que ele recebeu de Deus. Sim, sim. São José também não é qualquer pessoa, Não. uma pessoa escolhida por Deus para essa missão de cuidar de Nossa Senhora. Então ele compreende essa missão. Ele não está ali tentando entender o que está acontecendo no decorrer da coisa. Então ele tem a perfeita compreensão do que é missão para ele estar junto de Nossa Senhora. Sim. Então essa relação para São José também foi bem compreendida desde o início. Nós não temos nada assim comprovado, né? Mas Mas existem vários relatos, vários estudos, mas eu particularmente, isso é uma opinião minha, não é o que a igreja diz, é o que eu sinto. Eu sinto que São José não era um meninão de 18 anos. Não. Né? Eu acho que ele já era um homem maduro, um homem experiente, né? Você diz de idade mesmo. De idade, sim, quando sim, ele sim. recebeu Maria, né? Porque Maria tinha 14 anos. Que é o que é o costume judeu. Dar-se em casamento. José tinha empresa. ele tinha mais de 20, mas na minha concepção, eu imagino São José com uns 34, 35 anos, que para a época já era considerado um homem maduro. Sim. Porque os homens dificilmente passavam dos 50, 55 anos naquela época. Quem tinha 60 naquela época já era muito ancião, muito sábio, né? Então eu acho que José, quando ele recebeu Maria em casamento, ele já tinha os seus 30 e poucos anos, que para a época já era um homem de maturidade, né? E isso, Deus foi propício nisso. Ele não ia entregar uma virgem de 14 anos para um rapazão de 18 anos com todos os hormônios à flor da pele. Só que para a pessoa comum do mundo, ela não consegue entender isso, porque ela não tem a visão espiritual. Por isso que as verdades da fé só podem ser entendidas pela graça do Espírito Santo. É ele que nos convence, né? Justamente. E um tema interessante, a gente pode abordar em outro programa, a teologia do corpo, que eu estou acompanhando agora, Patrono de Davi. Muito interessante, vai falar muito sobre isso. Sobre a compreensão da sexualidade do casal ali com Deus. Então, vai entrar nesse ponto também, nessa compreensão aí também. Ajuda bastante, mas isso é para um outro episódio, para um outro tema. Aí, a gente já entrou um pouquinho nesse tema de Maria e a igreja. A gente queria entender qual que é a ligação de Maria com a igreja. Qual seria essa ligação de Maria com a igreja? Olha, eu penso assim, Raul. Na Quinta-feira Santa, Jesus institui a Eucaristia, dando-se em corpo e sangue, alma e divindade para nós. Liturgia riquíssima. Sim. Né? Bela demais. Passa pela paixão, Maria o acompanha na paixão, ressuscita, Maria o acompanha ali ao pé da na cruz. ressurreição. Daí ela passa os 50 dias após a ressurreição até Pentecostes, quando nós vamos festejar agora, dia 19 de maio, que é quando realmente a igreja ganha o sopro de vida para caminhar. A igreja, ela foi instituída na Quinta-feira Santa, mas ela nasce como corpo místico em Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. Quem estava lá no cenáculo? Maria. E não tem uma coisa que faz, vamos esperar Maria chegar, uma coisa assim? Não, o contexto é o seguinte, eles estão todos lá com medo. Muito medo. No segundo andar do sobradinho lá, porque estão perseguindo. Os guardas estão atrás dos apóstolos. E eles sempre se reúnem, mas diz a tradição católica que Maria não saiu de perto deles. Ela sempre ficou com eles. Então qual a relação de Maria com a igreja? Ela é mãe da igreja. Porque quando a igreja nasce, é ela que está lá. Então se ela gerou Jesus Cristo, que é a própria igreja, ela também é mãe. Não tem como você separar. E ela não abandona a igreja, né? Não abandona a igreja. E não foi somente após tudo isso. Ela ficou com Jesus até os 30 anos. Né? Sim. Dos 12 aos 30, por 18 anos, não se fala de Jesus. Existem inúmeras teorias. A gente escuta muito aí. Mas quem ficou esses 18 anos com Jesus? Maria.
Não sabemos quando São José ele falece, mas ela permaneceu com ele. A Bíblia não Nesses relata. 18 anos ele ficou com José e com Maria. Jesus começa a sua vida pública depois que seu pai falece, e ele fica andando pela Galiléia, Judéia, Samaria, por todo aquele território dele, meses fora. Com quem ela fica? Sozinha com os parentes. Todas as vezes que Jesus saía para a peregrinação, para evangelizar em outras cidades, ele não falava, mãe, eu estou indo, mas está aí o cartão do banco para a senhora. Pode comprar as coisas lá. Não tinha. Então, ou seja, Maria vivia sempre da misericórdia dos seus vizinhos, dos seus parentes, sempre esperando Jesus voltar. Quem vive assim? A igreja. Nós passamos a vida nesse mundo à espera de Jesus voltar. Nos alimentando do que nós vivemos com Jesus, esperando Ele voltar. Por isso que Maria, ela é essa representação da igreja, né? E essa é a relação. E o principal de todas que eu acho. Toda denominação cristã que não tem Nossa Senhora, ela se divide. Se divide. A Igreja Católica tem 2000 anos, não porque os homens e mulheres da Igreja Católica são perfeitos, mas porque a Igreja Católica tem pai e mãe, né? Então, você veja bem, a mãe traz unidade. A mãe traz unidade à igreja. E quando ela foi declarada totus tuus, é para isso, né? Porque ela é toda de Deus, ela é de Deus. Não é deusa. Maria não cura, Maria não salva, Maria não faz milagre, Maria não liberta. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus faz milagre, só Jesus liberta. Ah, então por que eu rezo para Nossa Senhora? Porque ela é mãe, ela pede para o filho, ela intercede. Não sei se eu posso falar bastante. Pode, não, fica à vontade. Fica à vontade. Aproveitando que você pegou esse assunto, né, veio uma pergunta aqui, porque muitos falam assim, mas Jesus falou que eu sou o único caminho que chega até Deus. E é mesmo. Eu não vou orar para Maria. Você diz o questionamento de o quem de outras denominações. Não caminha junto com Nossa Senhora. Por que eu vou rezar, pedir intercessão para Maria se só Jesus tem essa conexão com Deus? Porque se hoje eu quiser falar com o prefeito, eu não posso. Eu tenho que falar com o secretário ou com algum assessor. Sim. Se eu quiser falar com o governador, eu não posso. Eu tenho que falar com o secretário. Se eu quiser falar com o presidente, eu não posso. Tenho que chegar no ministro e olha lá se o ministro vai me atender. Então essas pessoas que falam assim, eu falo com Jesus direto, claro que pode falar. Jesus atende. Eu falo com Jesus também. Sim. Né? Mas por que não usarmos uma intercessão daqueles que estão próximos? Então você veja bem, um filho inteligente, ele não pede dinheiro para o pai, ele pede dinheiro para a mãe. Mãe, a senhora tem dinheiro, para quê? Tal coisa. A mãe vai e pede para o pai, né? Porque a mãe sabe dessa situação. Agora qual é a questão? Jesus é o único mediador entre o céu e a terra. Ele é o mediador, só existe um entre a terra e o Pai, é Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora, ela é essa comediadora, que a gente chama, né? Ela é essa ponte que nos liga até Jesus Cristo. Por quê? Porque ela esteve lá, ela sabe de todas as coisas. E é claro, ela está com ele. Então, eu amo a minha mãe que é falecida. Alguém podia até falar, eu podia até xingar minha mãe, mas ninguém podia xingar na minha frente, que era minha mãe. Agora, você acha que Jesus não vai, não vai ouvir o que a mãe pede, né? E a grande questão nossa é a bodas de Caná, né? Quando lá nas bodas de Caná, ali... o primeiro milagre, ele fala, mulher, a minha hora ainda não chegou. E ele não fala mulher porque ele despreza ela. E esse alguns é um ponto dizem, importante. Jesus desprezou, não falou mãe. Pelo não contrário. Tem desprezo. Não tem desprezo. Com Gênesis? Não, ele valoriza, porque a mulher não era valorizada como mulher, mas como coisa. Quando Jesus se dirige a ela e fala, mulher, minha hora ainda não chegou, ele eleva aquela personagem à dignidade de uma pessoa, como mulher. Ela traz, ou melhor, ele traz ela para o diálogo. Conversa comigo. É, de igual para igual. Porque a mulher não podia se dirigir ao homem. Porque a mulher é uma coisa, um objeto. Minha propriedade. Né? Eu sou homem, a mulher é propriedade. Né? Quando Jesus fala, mulher, minha hora não chegou, como o diácono disse, ele se iguala a ela. Para esse entendimento ser por completo, a mulher não tinha voz nenhuma. Ela não poderia argumentar, pedido. Ela não poderia ter feito aquele pedido. E ela nem fala com ele, né, diácono? Ela vira para os servos e fala, fazei tudo o que ele vos disser. Ele tinha que dizer alguma coisa. Porque, além de tudo, ele era obediente.
Tá lá, Jesus crescia em graça, estatura e obediência. Tá lá em Lucas 2, né? Eu sei bem que quando o Cristiane fala assim, faz o que eu sim. Tem que obedecer. Agora, você acha que Jesus não ia fazer nada? Ele fez. Agora eu falo assim, Senhor Jesus, eu estou precisando de uma bênção, de uma graça, tal. Imagino eu, no meu devaneio aqui. Jesus vai e fala lá, pai, o neto está pedindo uma bênção aí. Daí Deus fala assim, não sei não, acho que ele não merece. O que você acha, Espírito Santo? O Espírito Santo fala aí, não merece. Ó, tô lá naquele coração, tô tentando trabalhar lá. Tá duro. Mas tá duro. Não, deixa mais um pouco. Coração. Não manda já não isso daí. Deixa ele aprender um pouco. Beleza. É a diretoria. São os CEOs do céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Daí vai lá a gerente, que é a mãe do CEO, e fala para ele, filho, por que não vai ajudar o neto? Porque não merece, mãe. Como não merece? Mãe, eu falei com o Espírito Santo falou que tá lá, ele não tá melhorando. Ah não, coitado, é que ele passou tanta coisa na vida, ele sofreu tanto, vamos dar um jeito, você tá entendendo? Não, então, vamos entrar nesse teatro. É essa a nossa convicção, ela intercede. Ela fala assim pra Jesus, Jesus, dá uma chance pra ele. Aí eu falo, ó Neto, faz tudo que Jesus falar, tá? Aí Jesus pede pra você fazer uma coisa e fala, tô com preguiça. Aí não vem a benção, a pessoa fala, tá vendo? Não dá certo. É na hora que você não faz o que Jesus pediu. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo legal? Às vezes o filho faz algo errado, vai preso. Opa. Quando o filho vai preso, o que a maioria dos pais falam? Não foi essa a educação que eu dei. Esse homem não é mais meu filho a partir de hoje. A maioria dos pais falam isso. O que a mãe faz? A mãe pega a sacolinha, põe roupa, põe comida, todo domingo à tarde, vai no presídio, visita o filho e ainda fala, o meu filho é bom. É os amiguinhos dele que são ruins. Os amiguinhos que ele anda que não prestam, mas o meu filho é bom. Porque a mãe acredita nisso. Sim. Então, eu e ela reza por isso. E eu tenho, assim, particularmente, um episódio da minha vida que foi muito bom comigo e com Nossa Senhora. Eu, quando estava com 19 anos, eu servi o governo na 14ª aqui em Sorocaba. E foi um período assim que eu estava começando a faculdade, primeiro ano, servindo o exército, estava no grupo de oração jovem, era um conflito de ideias na cabeça, né? Nossa, e naquele conflito de ideias, porque imagine, faculdade de Direito, um pensamento. Exército, outro pensamento. Igreja, outro pensamento. Então eu lembro que eu estava assim numa ebulição. E eu, infelizmente, não estava conseguindo servir Jesus como eu queria servir. E eu tenho até hoje no meu quarto, uma Nossa Senhora Imaculada, Imaculadinha. Naquele tempo os jovens tinham a intercessão com a Imaculadinha na nossa arquidiocese. E eu cheguei no meu quarto, me lembro até hoje, era dia 14 de junho de 1991. E eu falei assim, Nossa Senhora, eu não estou conseguindo seguir Jesus. Idiotice minha, né? O pedido que eu fiz. Eu vou rezar esse terço e eu peço para a senhora, me tire de Jesus. Não deixe mais eu com Jesus, porque eu não quero ser mais falso na igreja. Eu não quero ser um jovem hipócrita, eu não quero ser metade na igreja e metade no mundo. E comecei a rezar mistérios dolorosos. No terceiro mistério, eu olhei assim para a porta do meu quarto, eu sei que ela apareceu para mim. Teologicamente, para mim foi. E eu vi que ela estendeu a mão para mim e ela falou assim, meu filho, mesmo que você largue da mão do meu filho, eu jamais vou largar da sua. E aonde ele for, eu irei. E onde eu for, eu te levarei. Olha, que lindo. Então, naquele dia, eu falei, Nossa Senhora, nunca mais eu quero deixar de seguir Jesus. Que lindo, que lindo. Foi isso daí. Até me emociono, porque já passou tanto tempo, mas... Testemunhos com Nossa Senhora, eu tenho vários. Se for para entrar em testemunho de Nossa Senhora aqui, eu vou contar uns 20. Cristiane, então, meu Deus do céu. Glória a Deus por isso, porque Nossa Senhora vem. Então a pergunta eu nem me lembro, mas é essa. Maria é intercessora, sim. O mediador é Jesus, mas ela é essa medianeira, essa co-mediadora junto com Jesus. Ótimo. Lindo, 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 lindo. E venerar Maria? Essa também é uma pergunta para criar polêmica. Acho que venerar nós somos acusados de idolatria. Nós católicos, né? Somos acusados pelos nossos irmãos de outras denominações de que nós adoramos Maria. Que relação é essa? Nós adoramos, nós veneramos, o que é adorar, o que é venerar?
Como que nós lidamos com nós, isso? na verdade, nós só adoramos a Deus, o Deus vivo, né? Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas nós temos essa questão da veneração, por quê? Porque, na verdade, naquele tempo não tinha foto, não tinha como registrar as pessoas, né? Então, se você for visitar, por exemplo, as catacumbas do Vaticano, era um antigo cemitério romano, cemitério de famílias nobres, de famílias ricas, né? E lá, como eles enterravam os ricos daquela época? Eles não enterravam, eles construíam casas pequenas, e essas casas eles colocavam dentro, eram os mausoléus, Sim. coisas, objetos dessa pessoa que faleceu. E nas paredes eles faziam nichos, como nós temos nas igrejas, eles faziam pequenas estátuas dessas pessoas falecidas. A estátua do vô, a estátua da avó, porque eles não tinham fotografia. E eles passavam os sábados à tarde dentro desses mausoléus com esses mortos, porque eles acreditavam que isso era bom. Isso é na religião pagã romana, né? Mas essa tradição vem para o cristianismo de que maneira? Eu não conheci Nossa Senhora, mas eu tenho uma imagem dela. E quando eu olho para a imagem dela, eu me lembro de tudo que ela fez. Então eu posso venerá-la, porque ela é digna de veneração, não de adoração. Porque quando eu estou com ela, eu estou me lembrando de quem ela foi, de quem ela representa, de quem ela é. Isso é com todos os santos. Tanto que na Igreja Católica não existe imagem nenhuma de santo ou de santa que não tenha existido nesse mundo. Sim. Idolatria seria se nós tivéssemos imagens de seres fantásticos que não existem. O bezerro de ouro lá do, É uma imagem. do deserto. Né? Então você pega a mitologia grega, Thor, não sei o quê. Não existiram essas pessoas. Né? Pega a mitologia egípcia, a deusa Ísis, o deus Horus. Esses deuses, faz imagens deles, é idolatria, porque eles não existiram. Agora os santos e santas católicos são homens e mulheres que existiram. Sim. Se na época de Jesus tivesse celular, ele poderia tirar uma selfie com Nossa Senhora e mandar para o meu WhatsApp. Eu ia rezar o terço olhando para ela. Porque minha mãe já faleceu há 15 anos, meu pai faleceu há 30. Até hoje, quando eu pego a fotografia e vejo a cara dos dois, olho para os dois, eu me lembro de tudo que eu vivi com eles. Então, nesse sentido que nós temos as imagens. Mas não é idolatria. A Bíblia proíbe, lá em Deuteronômio 18, não farás para vós espécie alguma de representação de aves, répteis, quadrúpedes ou seres humanos. De deuses. Nós não temos deuses. Né? A única imagem mais contraditória seria do Divino Pai Eterno, que tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Nossa Senhora no meio. Seria uma imagem, mas até nesse contexto a gente entende a imagem como uma representação. Sim. Porque nós não temos uma imagem de Deus. Nós temos a imagem de Jesus, que viveu nesse mundo. Sim. Temos uma imagem que simboliza o Espírito Santo, que é a pomba branca. E temos uma imagem do Deus Pai, um Senhor mais idoso. Mas não existe uma imagem de Deus. Você não vê em lugar nenhum. Essa paróquia é paróquia de Deus Pai. E está lá uma imagem de Deus. Não tem, é uma representação. Mas não é algo assim. Então, nesse sentido, não é errado de forma alguma venerar Nossa Senhora. Sim, a veneração. Essa interpretação errônea é que causa toda essa polêmica. O que é adorar e o que é venerar. É a dificuldade. Creio que está aí. Tem um sentido diferente, sim, né? Sim. Aurélio. Venerar isso e adorar é aquilo. Sim. Na verdade, o que é idolatria? É você colocar no seu coração algo principal da sua vida. Então tem muita gente que não tem nenhum santo em casa, mas adora o carro que comprou. Sim. Ninguém pode mexer naquele carro. Ninguém pode pegar aquela roupa do armário. Não pode comer nada dentro do carro. Pode comer aquele cargo na empresa. Tem gente que idolatra o esposo ou a esposa. O esposo, a esposa vai embora, a pessoa fala, minha vida acabou, o meu mundo acabou. O seu mundo não é o esposo, o seu mundo não é a esposa. O seu mundo é Deus. Então veja quantas idolatrias existem, né? Inúmeras, nesse sentido. Inúmeras. Né? Então não há essa questão na Igreja Católica ou dentro do catolicismo de existir uma idolatria por termos imagens. Né? Uma vez uma pessoa me disse, atrás de cada imagem, uma pessoa que é de uma outra denominação,
atrás de cada imagem de Maria na igreja católica tem um demônio escondido. Meu. Falei, ai, que bom então, que ele fique escondido, né? Porque na sua igreja ele anda pelo meio da igreja. Essa foi Na boa. sua não tem Maria, ele passeia, ele fala, ele conversa. Na minha, pelo menos, ele se esconde atrás dela. Essa foi boa, essa foi boa. Vou anotar, vou Porque- anotar. Não, tem que anotar. Claro que isso não é teológico, isso é bobológico, meu. Mas imagine falar isso, né, pastor? Mas, pastor, falar isso, diácono. Mas é nesse sentido, né? Infelizmente, esse pastor falou isso pra mim, né? Eu respeitei a opinião dele, Ah, meu mas não Deus tem, do não céu. tem um demônio atrás de Nossa Senhora. Pelo contrário, se existe demônio, é embaixo dos pés de Nossa Senhora. Porque ela esmaga a cabeça da serpente. Foi dito lá, em Gênesis 3, né? Por inimizade entre ti e a mulher, né? Falou para a serpente, tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça. Deus falou para Satanás, Aí Jesus fala, você vai mulher. ferir o pé dela, ela vai esmagar a sua cabeça, né? E nós sabemos que Nossa Senhora é a nova Eva. Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem entrou a salvação. Se por uma mulher veio toda essa situação, por outra mulher entrou o Salvador, né? Então, Jesus falou mulher. Mulher. Que tem Quem contigo? traz a salvação para o mundo? Jesus. Mas quem trouxe, quem traz a salvação? Oh, meu Maria. Deus do céu. Né? Você acha que Jesus, com 30 anos de idade, começou a vida pública? Ele não poderia ter aparecido como um forasteiro em Jerusalém? Por que ele pregou a partir dos 30? Porque por 30 anos ele aprendeu a ser gente. Sim. Ele aprendeu a ser gente com quem? Com Maria e com José. Deu umas marteladas. Mais no com dedo. Maria do que com José. A gente presume porque José faleceu. E ele continuou com ela. Né? Agora, ele poderia ter vindo como um forasteiro. Jesus ia fazer tudo o que ele fez. Ele ia pregar, curar, libertar, expulsar demônio. Só que a hora que ele morresse na cruz, as pessoas iam falar, ah, é Deus. Mas como ele entrou pela porta que nós humanos entramos, que é o ventre materno, as pessoas falam, é Deus, mas também era homem. Eu costumo dizer muito a seguinte frase: se você não sabe orar, ore como Maria orou. Se você não sabe adorar, adore como Maria adorou. Então Maria é exemplo, nós podemos dizer que Maria é exemplo para nós, é um modelo ou só Jesus Cristo? Não, Maria é modelo também, diácono. Maria é modelo, né? Modelo de mãe, modelo de esposa, modelo de mulher, modelo de serva, né? Eu tenho Maria como modelo. Eu até me sinto mal de falar, eu tenho Maria. Eu gosto de falar Nossa Senhora, né? Eu tenho Nossa Senhora. Ah, mas ela não é senhora. Ela é senhora porque ela é mãe do Senhor. Quem morreu esse tempo atrás lá foi a Rainha Elizabeth, Sim. né? Era mãe de quem? Mãe do rei. Então, mãe do rei é rainha. Né? A minha mãe não era rainha, porque eu não sou rei. Mas se Jesus é rei, a mãe dele é rainha. E Maria é esse modelo, sim. Modelo de mãe, modelo de serva, modelo de tudo. Então é correto poder apresentar Maria como um modelo para forma de caminhar, para forma de Totalmente de orar. correto, diácono. Olha, se o senhor perceber duas coisas, se nós conseguimos seguir na vida com duas coisas, o silêncio de Maria e a justiça de Deus. Isso, Em meu tudo Deus. que nós vamos fazer nessa vida, duas coisas. Silêncio de Maria e a justiça de Deus. Que quanto mais o silêncio de Maria tiver no nosso coração, mais Deus pode agir. E o que o mundo nos impulsiona hoje? A falar, a retrucar, a dizer a sua verdade. Você tem que se Você tem que posicionar. falar, você tem que se posicionar. Maria nunca se posicionou. Tanto que por 3 vezes só no Evangelho fala-se dela. 3 vezes ela aparece, né? Aos 12 anos, claro, no nascimento, aos 12 anos, depois nas bodas de Caná, e não fala-se de Maria. E de onde surgiu tudo isso? Porque ela estava ali com eles, né? Você olha o modelo pro anjo, né? Porque o anjo chegou, acho que não tem nenhuma passagem quando o anjo aparece, ele elogia um ser humano, né? Ele só elogia Maria. Quando ele chega, ele fala, Ave Maria, cheia de graça. Então, tipo assim, pô, pra um anjo chegar e olhar pra você e falar, você é cheio de graça, cara, se ela não for o modelo pra você, então quem quer É um modelo pra interessante você? que algumas traduções, Um cantor? em algumas traduções da Bíblia, principalmente das outras denominações cristãs, o anjo fala, alegra-te, agraciada. Né? Não fala nem salve. Algumas colocam salve. Eu tenho né? uma Bíblia Teber, que é uma Bíblia ecumênica. Isso.
ela usa justamente essa expressão, É. né? Alegra-te, ó agraciada de Deus, ó bendita. Mas eu acredito que o anjo falou Ave Maria. Por quê? Porque era imperatriz, era rainha. Ninguém chegava para o César em Roma e falava, e aí César, a beleza? saudação, Falava Ave César, a saudação Ave Nero. coerente né? para o Tem até status. algumas pessoas, diácono, que falam assim, mas Maria é a nova Eva, tanto que Ave é Eva ao contrário. Não tem nada a ver alhos com bugalho. Aí Maria é a nova Eva, sim, aí deu né? uma- Porque no Antigo Testamento tem a mulher, no Novo tem Maria. Então Maria é a nova Eva Sim, que traz salvação. Mas que essa Eva e Ave, não. Ave, na verdade, é a saudação saudação. dada aos imperadores romanos. Foi como o anjo se dirigiu a ela. E agraciada quando você fala de graça, assim, é um dom, né? É a plena de graça. Foi a primeira pessoa batizada no Espírito Santo na humanidade. Até Maria conceber Jesus Cristo pela sombra do Altíssimo, nenhum ser humano tinha o Espírito Santo. Tinha a unção de Deus. Então Deus enviava os profetas para ungir os reis, Deus enviava os profetas para ungir algumas pessoas, Davi foi ungido, fulano foi ungido, mas Maria não. Ela não foi ungida, ela foi plena do Espírito Santo. Por isso que no latim fala Ave Maria, gracia plena, né? Sim. Dominus tecum. Então é nesse sentido, cheia de graça. Para nós o cheia de graça é muito simples, porque para o nosso português, graça a gente mistura com tantas coisas. É com de Você é sem com graça. engraçado. Isso daqui tá de graça hoje. Você tá na graça. Eu fui me confessar outro dia e falei pro padre, eu falei, padre, eu não tô com muito pecado, eu tô na graça, que eu faltei na missa domingo passado. Ele falou, nossa, que graça que você tá. Se você faltou da missa, tá em pecado. Você não tá na graça. Tá na graça. Eu falei, não, mas era só isso, só de uma missa que eu faltei. Só de uma E missa, ele falou, só. não, você não tá na graça. Agora, quando o Podia anjo fazer o fala resto. Ave Maria cheia de graça, ele não fala cheia como nós entendemos, mas fala plena, né? Então ela foi o primeiro ser humano batizada no Espírito Santo. E daí ter É porque esse termo graça no português não tem o mesmo significado de plena. não tem de plena, nesse sentido. Destoa um pouquinho. Eu acho que chegou a hora de complicar. Não, tem que complicar, porque tá fácil meu pra Deus. ele, né? Tá fácil, muito interessante, mas tá fácil. Ai, Jesus. Chegou a hora de complicar. Então vou tomar mais O que você água. acha? O que você acha? Chegou a hora de Produção, complicar. Traz pra gente aqui a caixinha polêmica. Ô, Senhor. Aqui. Toca até o sininho. Tocou o sino, olha. Aqui tem 5 perguntas polêmicas sobre Maria. Você vai escolher uma delas sem ver, né? Vai abrir e vai responder. Vai ler a pergunta e vai responder pra gente, Anselmo. Então vou pegar de olho fechado. Você pode escolher. Pega ele aí escolhendo. Abre, lê. Ali. Respira. 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 Você tem um tempinho aí pra se municiar. Enquanto a gente vai falar um pouquinho. Deixa ele falar a pergunta para dar aquela. Vai aquela falar a emoção. pergunta? Pode falar já? Só a pergunta. Maria morreu ou não? Rapaz, aí você falou que não era teólogo, agora você vai ter que fazer uma de teólogo aí agora. Isso é assunto para teólogo. Senhor. Mas enquanto você vai aí organizando as Se ideias, municiando. se municiando, vamos falar um pouquinho sobre os amigos de Santa Filomena? Uhum. É muito importante você saber do que acontece aqui no nosso santuário, ajudar o nosso santuário a se estruturar, a crescer e conseguir levar a graça de Deus para um número maior de pessoas. Faça parte do Amigos de Santa Filomena. Uma contribuição mensal de R$10, você já vai estar ajudando essa evangelização a acontecer. Você não tem noção, ou melhor, você pode ter esta noção de quantas pessoas recebem a graça por intercessão de Santa Filomena. Já falamos aqui de intercessão, né? E Santa Filomena vem intercedendo incansavelmente por muitas graças e muitas pessoas têm alcançado graças. Então, com R$10, tá aqui deixa eu acertar aqui. Como é que faz? Aqui, o QR Code para você entrar e se fazer a sua inscrição para ser amigo de Santa Filomena, tá? R$10 por mês. Toda última quarta-feira, é a última quarta-feira? É a última quarta-feira? última quarta-feira. Toda última quarta-feira tem a missa em honra para os amigos de Santa Filomena, tá bom? Faça o cadastro, ajude. Não, e os kits de Santa Filomena com a linha tá chegando na Sim, Amazônia, né? Amazônia, olha que graça. Amazônia. Já se espalhou pelo Brasil inteiro. Nós estamos alcançando
cada vez um número maior de pessoas e graças a que faz, né, acontecer os amigos de Santa Filomena. E precisa chegar lá, né? Tem que Precisa ter recurso pra chegar, chegar lá. precisa chegar. As pessoas estão muito acolhedoras também quanto a isso. Então a gente precisa estar fazendo essa evangelização. Com a sua contribuição a gente vai alcançar um número maior de pessoas. Sim. Já deu tempo? Já está preparado? Vamos lá. Antes, a gente vai para os próximos, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha, né? Dos amigos de Filomena. O pessoal está aqui, vai né? ter vai ter bem legal. Então, fica bem atento aí para os amigos de Santa Filomena. Subiu a régua, né, para fazer esse vídeo, né? Subiu a régua. Subiu a régua para fazer esse vídeo. Vamos, tá pronto? Olha, Diácono Raul e você que nos acompanha, né? Maria morreu ou não? Se você pegar lá em Romanos 3:23, está escrito: com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. O pecado entrou no mundo. Em Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Por que nós morremos? Porque o mal entrou no mundo. Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou eternos. Deus não faz nada que vai se acabar. Deus faz tudo eterno. Nós somos eternos. Até o padre Paulo Ricardo, ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim: quando Satanás tentou estragar o plano de Deus e fez com que o pecado entrasse no mundo, o homem se tornou separado de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, deu ao homem uma segunda chance. Um ponto onde ele pode se reencontrar com Deus. Esse ponto é a morte. Se eu até o dia que eu morrer, eu estiver com Deus, eu vou com Ele. Se eu não estiver, eu fico sem Ele. Não é Ele que me julga, sou eu que escolho, né? E a morte me ajuda nesse sentido, né? Agora, eu morro porque o pecado está em mim. Até o dia que eu der meu último suspiro, a concupiscência da carne vai fazer parte de mim. Mesmo que eu fui batizado, crismado, me confesso, mas esse pecado original que eu trago vai ficar comigo a vida toda. Porque meu pai e minha mãe também eram pecadores. Meu pai e minha mãe me conceberam no pecado. Agora imagina, eu vou morrer. E só vou ressuscitar na ressurreição quando Jesus voltar. Eu vou ficar com Deus na glória depois que eu passar do purgatório. Vou ficar muito tempo no purgatório, não sei, espero que fique, né? Agora em Nossa Senhora, o filho dela não poderia morrer. A missão do filho dela era morrer e ressuscitar. Ele não poderia parar na morte. Vencer então a morte. Ele não poderia ter pecado. Se Jesus nascesse com a carne no pecado, ele pararia na morte. Ele não venceria a morte. Então acredito eu que Deus já fez um cálculo assim. Como eu vou fazer isso? Por um ser humano nascer sem pecado. Já tirou metade da probabilidade. Já ela foi concebida pelo Espírito Santo. 50% já é santo. É o Espírito. Os outros 50% é ela. É a mãe. Né? Porque não houve a intervenção do pai. Só a mãe foi concebida pela graça de Deus. Sim, né? sim. Ah, mas Maria tinha pecado original? Pode ser que Joaquim e Ana, os pais de Maria, quando a conceberam, transmitiram a ela o pecado. Mas ela foi purificada ali. Né? Ah, mas não tem texto bíblico? Tem sim. Tem lá Isaías 38:8, quando Isaías fala para o rei Ezequias: não, pede um sinal para Deus. E Deus vai atrasar em 10 minutos só, para provar que você pode vencer o rei Acás. Está lá também em 2 Reis, capítulo 20. Então, esse é o sinal. Deus atrasou o sol 10 minutos para provar o poder dele. Então, a fé católica crê também, dentre outros fatores, né, que quando Maria foi concebida no ventre materno de sua mãe, Santa Ana, né, claro que ela trouxe de Joaquim e Ana a situação da carne, mas ali ela já foi purificada, porque ela não poderia passar para Jesus. Em 1958, o Papa Pio XII ele faz o dogma da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é Maria sendo concebida pelo Espírito Santo de forma imaculada. Mas também tem ali no dogma que ela também foi purificada da mancha original. Por isso que é Maria concebida sem pecado original. Ela foi concebida imaculada com Jesus, mas também concebida sem pecado original, no ventre de Santa Ana, de sua mãe. Né? Agora, use um pouco a inteligência. Se o salário do pecado é a morte,
Se a pessoa não teve pecado, Como? ela não pode morrer. Não recebeu o salário. Como que vai sofrer a concupiscência da carne e vai apodrecer um corpo na terra que não havia nada de impuro dentro dele? Ah, mas Maria morreu? Não há uma afirmação categórica da igreja, mas a igreja tem até a festa da dormição de Nossa Senhora. Então acredita-se que, acabados os dias de Maria na terra, né, realmente ela entrou nesse processo de um adormecimento, mas que não é a morte, e ela foi levada aos céus pelos santos anjos. Por isso que no segundo mistério, né, glorioso, no quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. No segundo glorioso é a ascensão. Jesus subiu sozinho. Nossa Senhora foi elevada pelas mãos dos santos anjos. E isso é tão importante que permite com que ela possa trafegar entre o céu e a terra. Né? Por exemplo, Maria apareceu em tantos lugares, né? Ah, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos agora aí aguardando o dia 13 de maio, que é dia de Nossa Senhora de Fátima. Né? Apareceu em Lourdes, na França. Fátima, sua camisa. Eu vim com ela hoje em homenagem, né? Tem uma em casa também. Por que Maria apareceu? Porque ela já tem um corpo glorioso. Por mais que São José tenha aparecido para uma pessoa, para outra, em visão beatífica, que a igreja diz, eu não posso dizer que São José está aqui. Eu não posso dizer que Santa Filomena está aqui agora. Porque São José e Santa Filomena, eles não têm o corpo glorioso. Eles morreram, eles, por serem santos, eles não passaram pelo purgatório, foram direto para a glória de Deus. Essa é a diferença nossa dos evangélicos. O evangélico acha que acreditou em Jesus, virou santo. Não. Você creu em Jesus, você aceitou Jesus, mas você tem um monte de coisa ainda para você. Né? Por isso que nós temos o purgatório. E por isso se chama caminhada. Caminhada, justamente. Né? Então é outra situação. Nossa Senhora não. Como ela não morreu, ela não passou pela morte, ela foi direto para a glória de Deus, assunta ao céu. Nesse corpo que ela já pode estar. Eu posso crer que Nossa Senhora esteja conosco no momento que nós estamos em oração, porque ela se faz presente. Maria, na minha concepção, e pela fé católica, Maria não morreu. E por tudo isso que você falou também, né? É verdade. Por tudo isso que você falou. Então, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui. Uma pena. Que é riquíssima, né? É uma pena que nós ainda estamos limitados ao horário. O que eu ia pedir para você? Para você deixar uma breve mensagem final, que é difícil fazer uma breve mensagem depois de tudo que a gente conversou aqui. E também para você falar suas redes sociais, para que possam seguirem você, porque tem pessoas assistindo, para seguir você, para como acham você na rede social. Pela rede social é Anselmo Neto Oficial, só isso. Já acha. Tem no YouTube, tem no Instagram, né, em todas as redes sociais aí. E a mensagem que eu deixo é essa: rezem o terço. Né? Rezem o terço. Por quê? Porque nós não temos outro meio de nos aproximarmos tanto de Deus a não ser pela oração. Né? A oração que nós fazemos espontaneamente e a reza que nós fazemos uma oração que outros já fizeram. Por isso que o católico reza e ora. O católico reza quando ele faz oração que outras pessoas inventaram e nós repetimos, e o católico ora quando ele fala diretamente com Deus. Né? Então, eu posso rezar o terço diariamente que jamais eu vou me afastar de Jesus. Pelo contrário, quanto mais próximo a Nossa Senhora, mais próximo de Jesus. A lua ilumina a noite, não porque ela tem brilho, mas porque ela reflete o brilho do sol. Maria não tem brilho, Maria não tem luz, mas ela reflete a luz que vem de Jesus. E ela foi a pessoa que mais próximo esteve e está de Jesus. Então, se eu quero me aproximar, eu preciso dela. Se você sair amanhã, meio-dia, na rua, e olhar para o sol, você não aguenta. Não. O brilho do sol é muito forte para a sua visão. Se você sair à meia-noite e olhar para a lua, você aguenta. Porque o brilho da lua te permite ver um pouco da luz. Né? Então Maria é esse brilho que nos permite aos poucos nos aproximarmos da luz e da glória de Jesus Cristo. Né? Eu amo demais Nossa Senhora. Percebe-se. Né? Sou muito fã dela. Então a minha... mas eu não sei rezar. Não sabe porque não reza. Né? Então, se começar a rezar, aprende.
tem todos os... só apertar no Google aí hoje, digitar no Google, como rezar o terço. E eu até faço uma coisa meio que não sei se é certa, sabe, diácono? Eu, para ter dificuldade nas línguas, tem dia que eu rezo o terço em inglês, tem dia que eu rezo em latim, tem dia que eu rezo em italiano, para ir... Não que eu não sei falar nenhuma dessas línguas. Mas só de eu rezar o terço, eu me sinto falando, né? Já treina? Só de rezar o terço eu vou treinando. E é gostoso, né? Então você pode fazer isso daí também, diversificar um pouco, né? Eu rezo o meu tercinho. Mas você disse que não sabia se isso era certo? Não sei se é certo ou errado, né? Não. É uma coisa que eu faço comigo, né? Eu rezo o terço, mas às vezes eu gosto de rezar, por exemplo, de outras línguas, para ir também vendo como é esse sentido, né? Mas não precisa rezar em outra língua. Pode rezar em português, pode rezar do seu jeitinho, mas não deixe de rezar o terço. Não consegue rezar o terço? Reze uma dezena por dia. Até que comece, né? Isso. Santa, só para encerrar, Santa Teresa d'Ávila estava uma vez no seu momento de banheiro, fazendo o número 2 e rezando o terço. E Satanás apareceu para ela e falou: o que, Teresa? Você fazendo isso e rezando o terço? E ela falou para o demônio: qual o problema? A oração vai para Deus e para você, ó, vai o restante, né? Claro que nós não precisamos rezar o terço no banheiro, porque nós não somos tão ocupados como Santa Teresa era, né? Mas tem gente que perde tanto tempo com televisão, com série, com conversa fiada, com bobagem. Sim. Por que não reza o terço? Meu Deus. Então, mensagem que eu deixo. Que lição. A chave do céu está por aqui. Que lição, que lição. Bem, como eu disse no início, você é uma das pessoas que eu aprendi a admirar aqui em Sorocaba, né? E quando eu lhe conheci, não sei se você sabe disso, mas foi quando, na formação dos diáconos aqui de Sorocaba, você foi dar uma palestra com sua esposa em uma capela lá da São José Operário do Cerrado. Da São José do Cerrado. Da São José do Cerrado. Foi naquela... Não é Santa Maria Madalena. Eu não lembro o nome da Nossa Senhora do Desterro. Do Desterro? Capela Nossa Senhora do Desterro. Você foi dar uma formação para os diáconos lá e você deu uma palestra sobre família. Apresentou sua esposa, falou sobre seus filhos, o seminarista, o outro filho também. Quer falar o nome deles? O João Pedro e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está no último ano de formação, que é seminarista, e o João Pedro, que é autista, né? Então eu falo, são 2 filhos especiais que Deus nos deu, um autista e um seminarista. E eu achei lindo essa pregação. Estávamos eu e Cristiane, eu e minha esposa, nessa formação, as esposas estavam presentes, e eu passei a admirar muito a sua família a partir desse dia. E hoje só incrementou ainda mais essa admiração, porque o conteúdo que foi apresentado aqui hoje, de forma dinâmica, de forma simples, acessível, contribuiu para que essa sua personalidade possa ser admirada por todos nós. Agradeço do fundo do coração. Espero convidá-lo para outros temas. Sim, viremos. Marinês é a nossa responsável. Vai estar fazendo aí o convite para outros temas futuramente. Que maravilha. Temos vários nomes já na lista, né? Se preparem, porque nós temos excelentes temas aí pela frente. Nomes também tão bons quanto, né? Mas eu não posso deixar de externar essa minha admiração por você, pela sua família, pelos seus filhos, que também são uma maravilha. Bem, estamos chegando ao final. Uma pena. Nós ainda estamos limitados ao horário, nós temos um horário a cumprir ainda com o canal, né? Vamos conseguir alguma coisa a mais, se Deus quiser. Mas antes de terminar, eu gostaria de quebrar o protocolo. Não estava previsto, ninguém sabe disso, mas eu queria apresentar a equipe. É o primeiro programa que nós estamos fazendo. A equipe não sabia, vai ficar todo mundo com vergonha. Mas vem vindo aqui, vem aparecendo um de cada vez para o pessoal conhecer. Nos próximos ninguém mais vai aparecer, não. Tá? Aproveita o momento. Aproveita o momento. Aí chega aqui, fala o nome, quebrando o protocolo mesmo. Venha, fale o nome, Marinês, a função. Eu sou a secretária, né? Na câmera, você não está aparecendo. Olha onde que ela olha. Aqui, né? Olha aí. Meu nome é Marinês e eu sou a secretária do programa, né? Eu que faço convite. Ela vai fazer os convites. Próximo, venha. Sou o Evandro, sou lá da transmissão, eu que faço o play, eu e a Aline. Ele é que fica corrigindo nossa postura aqui, tudo. Sim, fica retinho. Isso. Venha. Oi, gente, eu sou a Aline, sou aqui parte da produção, tô por trás das câmeras aqui do programa.
Aline, venha. Oi, gente, eu sou Maria Eduarda, eu e a Ana B, a gente fica na parte do marketing e aí das mídias. Acompanha a gente, viu? Mais vídeos aí dos amigos de Filomena vai surgir. Venha, filho. Tá fugindo por quê? Eu sou o José, eu também tô fazendo parte aí da divulgação do... Abaixa um pouquinho, José. Abaixa aí. Fazendo as filmagens aqui. Legal. Faltou aí o diretor. Olha o diretor do programa aí, gente. Esse é o nome, ó. O chefão. Tô no apoio aí, pessoal. Esse é o Hermido, nosso diretor. Se pedir intercessão aqui no programa é com o Hermido. É o diretor. Um homem de Intercessor Deus, nosso. um homem de Desculpa por quebrar o protocolo, não era Imagina. previsto. Isso aí foi uma surpresa que eu fiz pro pessoal. O pessoal tudo com vergonha, mas também Que bom. merecem ser apresentados. Assim é a igreja, né, Diácono? Assim Nunca é a se faz igreja. nada sozinho, né? Não, Sempre jamais. tem uma Justamente. equipe, né? Nós Tem não nem estamos como. aqui sós, né? Eu e o Raul, nós estamos aqui com esse projeto para apresentar o programa, esse podcast, mas que se não fosse toda a equipe não aconteceria. Assim é a igreja. Sim. Nós precisamos ser igreja a todo momento. mesmo. Agradeço mais uma vez por ter essa disponibilidade conosco. Muito obrigado. Vamos só fazer uma oração para finalizar? Juntos? Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Me permita deixar a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.